Kuririn, Bulma e Mestre Kami estão se perguntando por que Kami-sama levou o corpo de Goku. Kuririn diz que eles precisam achar outras 6 esferas do dragão para poder trazer Goku de volta à vida. Bulma pergunta aonde Yantia está quando se precisa dele. E Kuririn, tirando sarro dela, diz que ele se foi por causa dela mesma. Bulma pergunta como Raditz achou Goku tão fácil. Piccolo diz que foi com a máquina rastreadora e que ela mostra a posição aonde o inimigo está. Bulma e Kuririn vão em direção ao corpo de Raditz. Assustado, Kuririn acha que Raditz vai voltar à vida. Bulma pega o rastreador de Raditz e o coloca. Ela começa a mexer no aparelho, tentando entender como ele funciona. Bulma quer usar o rastreador para achar Yantia e Tenshinhan. Mestre Kami pede para que eles voltem para a casa dele. Bulma diz que eles não têm mais nada o que fazer ali. E Kuririn diz que eles têm que começar logo a procurar as esferas do dragão. Mestre Kami pergunta para Piccolo aonde ele vai agora. Piccolo está fazendo muita força. De repente, o braço que havia sido arrancado cresce novamente. Mestre Kami, Bulma e Kuririn ficam assustados. E Kuririn fala que Piccolo parece um lagarto. Piccolo fala para eles procurarem as esferas do dragão, para que Kami-sama possa trazer Goku de volta à vida. Piccolo diz que nesse tempo ele vai ficar com um filho de Goku. Mestre Kami não entende, e Kuririn pergunta a Piccolo o que ele vai fazer com Gohan. Kuririn diz que Piccolo vai comer Gohan, mas Piccolo diz que não vai. Piccolo diz que Gohan é poderoso, e também diz que precisa de todas as forças na luta contra os 2 Saiyajins que estão vindo. Piccolo diz que é o único que pode treinar Gohan. Mestre Kami, Bulma e Kuririn não concordam com isso e falam que vão avisar Tite primeiro. Piccolo diz a eles que não tem tempo para isso e diz que se tentarem impedir de levar Gohan, ele vai matar todos. Piccolo pega Gohan com toda delicadeza e diz que vai devolvê-lo em 1 ano. Piccolo vai embora, levando Gohan com ele. Enquanto isso, no outro mundo, as almas dos que já morreram estão sendo direcionadas para o céu ou para o inferno. Kami-sama está com Goku. Kami-sama está pedindo permissão ao grande senhor Emandayo para que Goku vá ao encontro do Sr. Kaiô para que este possa fazer um treinamento especial. Emandayo está lendo sobre Goku em seu caderno. Goku pergunta a Kami-sama se todos que morrem passam por ali, pelo grande senhor Emandayo. Kami-sama responde que sim. Ele diz que o Emandayo é responsável por mandar as almas para o céu ou para o inferno. Goku pergunta a Emandayo se um cara chamado Raditz passou por ali. Kami-sama repreende Goku e diz para ele não falar desse jeito com o grande senhor Emandayo. Goku pergunta se Raditz não tentou lutar com o senhor Emandayo. Sr. Emandayo responde que Raditz não tinha nenhuma chance contra ele. Goku fica surpreso pelo fato do Sr. Emandayo ter derrotado Raditz. Goku fala com Kami-sama que talvez ele possa ser treinado pelo próprio Sr. Emandayo, mas Kami-sama manda Goku falar baixo para que o Sr. Emandayo não o escute. Emandayo ouviu o que Goku falou e diz que Kami-sama pode treiná-lo no inferno. Kami-sama pede desculpas para Emandayo, dizendo que não era para ele ter escutado. Mas Kami-sama diz também que Emandayo tem grandes orelhas. Emandayo não acha graça e diz que Kami-sama não é conhecido como um deus engraçado. Emandayo permite que Goku vá ver o Sr. Kaiô. Kami-sama agradece. Kami-sama deseja boa sorte a Goku
e diz que ele vai precisar este ano. Goku agradece e manda Kami-sama mandar um oi ao Sr. Popo por ele. Kami-sama está preocupado e diz que os tempos que estão por vir não serão nada fáceis. Kami-sama está muito pensativo, pensando nas coisas que irão acontecer. Porém, ele está pensando em voz alta, e isso incomoda muito o Sr. Emandayo, que manda ele calar a boca. Enquanto isso, Goku está indo ao encontro do Sr. Kaiô. Goku chega a um local chamado Caminho da Serpente, e um dos funcionários do Sr. Emandayo diz que o Sr. Kaiô mora no final do Caminho da Serpente. Goku vai ter que percorrer todo o Caminho da Serpente a pé. Ele pergunta ao funcionário do Sr. Emandayo qual o tamanho do Caminho da Serpente. O funcionário diz que algumas lendas dizem que o Caminho da Serpente tem milhões de quilômetros. Goku fica desesperado, dizendo que assim ninguém pode chegar no final do Caminho da Serpente. O funcionário do Sr. Emandayo diz que apenas o Sr. Emandayo conseguiu chegar no final do Caminho da Serpente, e que isso aconteceu há milhões de anos atrás. Goku pergunta se ninguém mais conseguiu, e diz que se uma pessoa consegue, a outra também pode conseguir. O funcionário do Sr. Emandayo manda Goku ter cuidado para não cair abaixo das nuvens, pois lá embaixo está o inferno. O funcionário do Sr. Emandayo diz que Goku nem precisa parar para lanchar, pois já que ele está morto, ele não vai morrer de fome. Enquanto isso, na Terra, Mestre Kami diz que não podem esconder tudo o que aconteceu de Tite, que é a esposa de Goku. E Kuririn pergunta por que ele que tem que dar as notícias. E Bulma fala que não quer ser morta. Enquanto isso, Goku está percorrendo o caminho da serpente. Piccolo leva Gohan a um local isolado. Piccolo diz a Gohan que está na hora de acordar. Piccolo joga Gohan dentro de um rio para que ele acorde. Gohan acorda assustado e todo molhado. Piccolo manda Gohan sair da água e diz que eles têm que conversar. Gohan não está entendendo nada e pergunta a Piccolo quem ele é. Gohan está desesperado e começa a procurar pelo seu pai. Piccolo, com zero de paciência, pega Gohan e manda ele ficar quieto. Piccolo pede para Gohan escutar ele. Piccolo diz que Goku morreu para salvar Gohan, que havia sido sequestrado. Gohan fica em choque. Gohan ameaça começar a chorar e Piccolo manda ele nem começar. Piccolo explica a Gohan sobre as esferas do dragão, dizendo que a morte de Goku não é um problema, porque seus amigos irão o trazer de volta à vida. Ele diz que o problema, na verdade, são os dois Saiyajins que estão vindo à Terra e que eles são muito mais poderosos do que o que sequestrou Gohan. Piccolo diz que mesmo quando Goku voltar à vida, ele e Goku sozinhos não terão chance contra os dois Saiyajins. Piccolo diz que irá treinar Gohan para que ele aprenda a usar os seus poderes, para que ele possa se juntar a eles dois para proteger a Terra. Gohan não entende nada e diz que não sabe lutar. Piccolo diz que Gohan tem um poder oculto que nem ele mesmo sabe que tem, e diz que com o seu treinamento Gohan aprenderá a usar estes incríveis poderes. Gohan diz que Piccolo está mentindo. Piccolo pergunta a Gohan se ele quer uma prova. Piccolo então pega o coitado do Gohan pelo pescoço com muita violência, e Gohan pede apenas que ele pare com isso. Piccolo arremessa Gohan com toda a sua força em direção a uma montanha que estava bem ali perto. Piccolo fala para Gohan usar os seus poderes, ou vai acabar virando geleia batendo nessas rochas.
Em desespero, Gohan consegue usar os seus poderes. E com os seus poderes ele consegue destruir totalmente a montanha. Piccolo fica incrédulo com tanto poder. Piccolo diz que é mais poder do que ele havia imaginado. Gohan não está entendendo nada. Piccolo entende que Gohan só consegue usar os seus poderes quando está emocionalmente abalado. E quando ele se acalma, ele volta a ser apenas um menino normal. Gohan diz para Piccolo que não quer ser um guerreiro, mas sim um estudante. Piccolo diz que Gohan pode ser o que ele quiser, mas só depois que derrotar os Saiyajins, pois se eles não lutarem contra os Saiyajins, eles irão destruir toda a vida na Terra. E Piccolo pergunta como ele irá ser um estudante assim. Gohan diz que está com medo. Piccolo fala para Gohan, se ele não ficar quieto, ele vai matá-lo. E diz que a hora da discussão acabou. Gohan diz que quer ser treinado pelo seu pai, assim que ele voltar à vida. Enquanto isso, no caminho da serpente, Goku dá um grande espirro, mas mesmo assim ele continua em frente. Gohan pergunta o que ele tem que fazer para começar o treinamento. Piccolo diz que primeiramente ele não precisa fazer nada. Piccolo diz para Gohan que ele tem que sobreviver ali sozinho. Piccolo diz para Gohan se ele conseguir sobreviver ali por 6 meses sozinho, ele voltará e irá começar a ensiná-lo a usar seus poderes e também o irá ensinar a lutar. Gohan diz que não consegue ficar sozinho por 6 meses em um local como aquele e diz que vai acabar morrendo. Depois de ouvir isso, Piccolo simplesmente vai embora e deixa Gohan para trás com cara de idiota. Gohan começa a chorar. Gohan está sozinho neste local isolado e estranho. De repente começa a surgir um som de passos bastante alto. Gohan fica assustado e quando ele percebe, um enorme dinossauro está praticamente em cima dele. E é isso, pessoal. Vou parando por aqui. No próximo vídeo eu vou continuar com o terrível treinamento de Gohan para se tornar um guerreiro. Então, pessoal, se você assistir esse vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva, porque é simples, mas dá trabalho para fazer. Valeu? Muito obrigado. Até uma próxima. Fui!